Oi, turminha! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um Saberes em Casa. Iniciamos essa semana com um tema novo: as regiões brasileiras. Serão 5 semanas, uma região para cada uma delas. Agora eu quero saber se vocês sabem por que será que o Brasil é dividido em regiões. No dia de hoje, vocês aprenderão sobre isso e também ficarão sabendo qual será a nossa primeira região. Vou adiantar contando um segredo. Nossa proposta é iniciarmos uma viagem por essas regiões e conhecermos sua história, seus costumes, seus aspectos físicos, as características naturais e muito mais. Vamos embarcar nessa viagem? O programa vai começar! Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sabe, pois é. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Bom dia! Vamos chegando nesse dia gostoso, para juntos ouvirmos um conto do nosso Nordeste brasileiro. Alegria! E hoje nós iremos ouvir um conto de um personagem muito esperto, muito divertido, que adora pregar peças nas pessoas. Será que vocês conhecem esse personagem? E olha que este conto foi chamado por Dominguinhos nessa canção tão gostosa, uma canção nordestina. Simbora ouvir o conto, minha gente! Simbora! Vamos conhecer o personagem da nossa história. Eu apresento a vocês Pedro Malas Artes. Oi, Pedro! Pedro estava sentado na beira de uma estrada, aguardando o próximo a passar para que ele pudesse pregar uma peça e pensando no que é que ele faria. Não é isso, Pedro? É isso, quando de repente ele avistou ao longe um homem que vinha chegando. E Pedro saiu correndo e ficou embaixo de uma árvore, à sombra de uma árvore, se lamentando. Não, eu não quero me casar com a princesa, não. Que história é essa aí? Que história é essa aí? Eu não quero me casar com a princesa, Ah, mas isso daí, você tá falando sério? Tô falando sério sim. Eu não quero me casar com a princesa, não. E por que que não? Ah, eu não quero me casar com a princesa. Eu sou homem de casar com princesa. Quero não. E onde é que fica esse palácio? Onde mora essa princesa, E Pedro contou onde ficava o palácio. O homem se despediu de Pedro e foi a caminho do palácio. Pedro, muito esperto, seguiu os passos do homem. O homem, quando chegou em frente ao portão do palácio, começou a gritar bem alto: Eu quero me casar com a princesa! Eu quero me casar com a princesa!
E o rei, lá de dentro do palácio, ouvindo aquela gritaria, ordenou que os guardas descessem e prendesse o homem. O homem, assim, foi preso. E Pedro caiu numa risada, numa risada, numa risada. Aguardando o próximo a passar para pregar a sua próxima peça. Ah, Pedro Malas Artes, hã? Olha, isso aqui tá muito bom. Isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Opa, vocês estão ouvindo? Vocês ouviram? Escutem, escutem. O galo cantou. E esse conto? Puxa vida! Esse conto acabou! Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai, pois é! Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai! Que tal agora a gente brincar de ser o personagem da nossa história? Brincar de ser Pedro Malas Artes com pegadinhas. Vamos brincar com as pegadinhas? Vamos! Abrindo o nosso baúzinho da riqueza popular brasileira, vamos descobrir quais são as pegadinhas de hoje. Atenção! Qual é o tipo de cachorro que está sempre com febre? Eu vou repetir. Qual é o tipo de cachorro que está sempre com febre? Alguém arrisca? Opa! Eu acho que eu ouvi alguém falando aí. É isso mesmo! O cachorro quente! Gente, que pegadinha maravilhosa, tão divertida! O povo brasileiro é sensacional! Vamos para a próxima pegadinha. Atenção! Em um aquário com 10 peixes, 5 morreram afogados. Quantos ficaram? Olha que essa pegadinha é complexa, eu vou repetir. Em um aquário com 10 peixes, 5 morreram afogados. Quantos ficaram? Alguém? Puxa vida, eu ouvi 5. Não, 5 não. Ficaram 10, porque os peixes não morrem afogados. Mais uma! Atenção! Qual a palavra que nunca fala a verdade? Qual a palavra que nunca fala a verdade? Alguém arrisca? Posso revelar? Somente. Eita, coisa boa! Como é gostoso brincar com as ideias, com as palavras, com a imaginação. Gostaram de brincar de ser como Pedro Malas Artes? Pregando suas peças, suas pegadinhas? É uma possibilidade. É bom demais, não é, gente? A gente tem é que se divertir. Opa! A gente se vê.
Você ficou curioso, você ficou curiosa para conhecer um pouquinho mais sobre o personagem da nossa história, Pedro Malas Artes? Eu fiquei muito curiosa. Vamos ao nosso baú da memória aprender um pouquinho mais? Vamos? Esse baú tão precioso, vamos abri-lo. Que curiosidade! Olha só! Quanta coisa maravilhosa! Vamos começar. Vocês sabiam que Pedro Malas Artes é um personagem antigo? É isso mesmo! Pedro Malas Artes é personagem de origem medieval da Península Ibérica, que entrou para o folclore brasileiro. É um herói sem caráter que a imaginação popular criou para fazer malas artes, em espanhol, que quer dizer artes más. E em muitos casos, se vingar dos poderosos. Principalmente em nosso Nordeste brasileiro, as pessoas adoram ouvir as histórias de Pedro Malas Artes. E vocês sabiam que ele é um herói universal? É isso mesmo. Histórias de malandros espertos, malandros sem escrúpulos são contadas em muitos países. Os escritores de histórias infantis, Andersen, os irmãos Grimm, narram as aventuras desse tipo de personagem acontecidas no norte e no leste da Europa. Vocês sabem que cada vez que uma pessoa conta uma história de alguém pregando uma peça em outro, sempre logo em seguida vem uma história de Pedro Malas Artes. E isso é interessante demais porque esse personagem nos ensina a olhar os outros com olhos diferentes, a conhecer a alma humana e os muitos interesses que nela habitam. A gente se vê ainda mais curioso e esperto. Criando juntos, episódio de hoje, procurando as peças. Era uma vez uma princesa que vivia em um reino encantado. Um belo dia, ela encontrou um menino perto de seu reino e perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Eu sou o príncipe de um reino distante. Então, a princesa, muito educada, convidou o novo amigo para uma festa no castelo. Chegando lá, o príncipe foi recebido pela princesa, que o apresentou para o rei. Neste momento, uma bruxa terrível apareceu, transformando o príncipe em sapo. O rei, assustado, viu o sapo e a princesa serem capturados pela bruxa, que os prendeu num castelo horrível. Quando a bruxa saiu, eles conseguiram fugir, mas se perderam numa floresta assombrada. Lá encontraram um dragão, velho amigo da família real, que estava à procura de umas peças perdidas de seu jogo de amarelinha. Os dois, princesa e sapo, resolveram ajudar o velho amigo para encontrar as peças. Muitas peças depois, a bruxa voltou a aparecer. O dragão então avançou e pediu para a bruxa que ela transformasse o sapo em príncipe novamente. A bruxa, com medo, atendeu prontamente. Para se redimir, ela ainda disse que poderia ajudar na busca pelas peças. Depois de muita procura, encontraram a última peça e entregaram para o seu dono. O dragão ficou muito feliz. Chamou todos para brincar junto. De amarelinha, é claro. De criança
Episódio de hoje, Planeta Terra, nosso lar. Há milhões e milhões de anos atrás, o nosso planeta tinha um só continente, enorme e cercado por muita água, chamado Pangeia. Durante todo esse tempo, a Pangeia foi se separando e formou os continentes como é hoje. Primeiro surgiu a vida na água. Depois surgiram répteis, mamíferos, plantas, aves e o homem. Pedro e Júlia moram nesse planeta e encontraram um grupo de pessoas que estavam queimando e desmatando as florestas no nosso planeta. Eles conversaram com essas pessoas e mostraram que os animais e plantas iriam morrer e a terra ia ficar poluída. Eles se convenceram e saíram pelo mundo com Pedro e Júlia, ajudando a salvar o planeta, reciclando e reduzindo o lixo, não usando agrotóxicos e reflorestando, reduzindo o consumo e reaproveitando o que já temos, andando mais a pé ou de bicicleta e assim salvaram nosso planeta Terra, nossa casa, nosso lar. Lar, doce lar. Doce? Essa palavra me dá uma fome. Mãe, tem alguma coisa doce para... Opa, farinha, mais manteiga, mais ovos, mais leite, mais chocolate, mais... O que mais, hein? Cadê o açúcar? Mais açúcar! Isso só pode ser igual a um bolo! Ué, mas de onde vem o açúcar? Lá do armário, doçura. Lá do armário. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. O açúcar que a gente usa para fazer doces, guloseimas, confeitos, sucos e sobremesas vem da natureza, da famosa cana-de-açúcar. Primeiro, a cana é cortada e colhida lá na fazenda. Depois, ela vai para a usina onde é moída. O caldinho que sai da cana é aquele que você bebe lá na feira, Kika. A garapa. Garapa. Essa palavra me dá água na boca. Em seguida, o pessoal esquenta a garapa. Todas as impurezas vão embora e a tal da garapa vira um caldo grosso e concentrado, feito um xarope. Kika, meu docinho, cadê o açúcar que eu te pedi? Calma, minha doce mamãe. Já vai. Ei, Sil, mas como a garapa vira esse doce pozinho? Querido mocinho sabidinho. Com o caldo limpo, é hora de separar a sacarose. Sacarose? A sacarose, Kika, já é o açúcar. Ela é uma molécula composta de glicose e frutose. A glicose é transportada pela corrente sanguínea e é usada pelo nosso organismo como fonte de energia. Ela é muito importante para o funcionamento do nosso cérebro e do nosso corpo. É ela que deixa a gente com energia para fazer um montão de coisas. Estudar, raciocinar, dançar, cantar, correr, jogar bola, pular corda e... Comer bolo. Mas e o açúcar? Como é que a sacarose virou açúcar do bolo que eu vou comer? A sacarose fica em forma de pequenos cristais que são limpos e secos. É o açúcar em forma de cubinhos que a gente chama de açúcar cristal. Que delícia de bolo! Da refinaria, ele vai para os supermercados e mercearias. O açúcar está pronto para adoçar a sua vida. O bolo está pronto, Kika. Lar, doce lar. Nada como um bolo da minha doce mãezinha, com açúcar que é extraído da cana-de-açúcar,
que é colhida, que é moída e vira garapa, que vira um xaropinho, que é limpo, que vira um cristalzinho, que tem sacarose, que depois é refinado e vira um pozinho que é ensacado e bem embalado pro supermercado, para ir pro bolinho que vai pra minha barriga e me dá energia! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar! Um doce tchauzinho e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Olá crianças, olá família, eu sou a professora Joyce e a proposta de atividade que eu trouxe para vocês são com potes. Potes que você tem aí na sua casa mesmo. Aqui eu peguei alguns tamanhos, formatos e cores diferentes. Aí na sua casa você pode pegar pote de sorvete, de margarina, o pote que você tiver. A intenção aqui é que a criança descubra a tampa correspondente ao pote, certo? Para isso, nós vamos primeiro precisar tirar as tampas dos potes. Vamos lá? Para que isso ocorra, essa atividade, você precisa pelo menos pegar alguns modelinhos diferentes, formatos, tamanhos, para que a criança ali se descubra nessa exploração dessa atividade, tá bom? Então, aqui ela vai descobrindo tamanhos, formas, cores diferentes, tá bom? Até ela descobrir a tampa correspondente ao pote. A intenção dessa atividade é que a criança ela aprenda por meio da exploração do objeto, né? Que ela vai descobrindo ali, realizando, né, na verdade, essa descoberta com esses objetos, tá bom? Então, o que define um objeto como brinquedo é a interação que a sua criança vai ter com ele. Porque um brinquedo não estruturado, no caso, potes, né, de cozinha, ele vai estimular a imaginação da criança, a exploração desse objeto e ela vai ser a protagonista da própria brincadeira dela, tá bom? Então, essa é a atividade de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada! Olá família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ana Isabel do Instituto Santa Rosália e hoje eu trouxe uma sugestão de atividade muito interessante. É o microscópio das frutas e dos animais. Para esta atividade eu utilizei uma embalagem de amaciante, tampas de garrafa PET, rolo de plástico filme, papel cartão para a lâmina do microscópio e gravuras de frutas e animais. Vocês podem estar tirando as gravuras de revistas, de livros ou até desenhando. Utilizei tesoura, cola adesiva. Vocês podem também estar desenhando o olhinho do microscópio com canetinha, mas não é necessário. Então vamos lá, vocês irão fazer as intervenções com a criança. Pede para a criança observar da lupa e vai perguntando: que fruta é essa? Que animal é esse? E assim sucessivamente. É muito importante trabalhar a ciência desde cedo. Essa atividade desenvolve a curiosidade, a atenção, a concentração e a atividade vai se transformar num brinquedo. É isso. Gostaram? Muito obrigada e tchau, tchau! Olá crianças, eu sou a professora Daniela e eu vim aqui hoje para trazer uma brincadeira bem legal para vocês. O nome da nossa brincadeira vai ser Cestinho de Gato. Ó, nós vamos precisar de um cestinho, pode ser um cesto grande, pequeno, o que vocês tiverem na casa de vocês, tá bom? Ou até mesmo, gente, pode ser uma caixa de sapato, olha só. Só que na caixa de sapato vocês vão precisar fazer furinhos na lateral para a gente poder passar a cama de gato com uma fita, um barbante, tá bom? Olha só, nós vamos fazer com o cestinho mesmo, tá bom? Vamos separar ele aqui do ladinho.
E vamos precisar também de objetos, brinquedos, o que vocês tiverem em casa, tá? Ó, aqui eu separei alguns materiais não estruturados, como garrafas de plástico grande, garrafas PET, pode ser até mesmo, ó, lata pequena, grande, caixas de leite também pode ser. Rolo, gente, de papel toalha também pode ser também, que vai ficar legal. Cones de linha, até mesmo, ó, potinhos vazios diversos que vocês tenham em casa, tá bom? E até mesmo, gente, ó, pra ficar mais legal ainda, a gente vai colocar brinquedos, porque chama a atenção das crianças, né? Chama bastante a atenção deles e é bem legal. Então, o que a gente vai precisar também? Aqui em casa, gente, eu tenho fita de cetim, vou mostrar pra vocês, fitilho e barbante. Mas não precisa ser esse, gente. Se vocês tiverem lã em casa, pode ser também. Até cadarço também dá pra fazer, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, ó, com a fita de cetim. Nós vamos pegar o nosso cesto e vamos colocar todos os objetos que nós separamos, tá bom? Vamos lá, crianças, colocam tudinho. Até a gente deixar esse cesto cheio e bem legal para as crianças poderem estar brincando, explorando, tá bom? Coloquem todos, gente. Deixa esse cesto bem legal. E o que a gente vai fazer? Depois que colocou todo esse material dentro do cesto, nós vamos pegar a fita e vamos fazer, ó, um laço aqui na lateral desse cesto. Peçam ajuda, tá, crianças? Caso vocês não consigam sozinhos. Aí vai passar, ó, essa fita por todo o nosso cesto, formando, gente, a nossa cama de gato, tá bom? Olha só, eu tenho um cesto prontinho aqui, eu vou estar mostrando pra vocês, tá bom? Olha, esse cesto, eu peguei um cesto médio, tá? E eu fiz a cama de gato, ó, com barbante, também pode ser, tá, gente? E coloquei, ó, todos os brinquedos, os potes, garrafas, tudo que vocês acham que vão chamar a atenção deles. E até mesmo as crianças que estiverem preparando essa brincadeira, tudo que chame a atenção de vocês, tá bom, crianças? Olha só, para os bebês, o que a gente pode fazer? A gente pode deitar esse cesto no chão e convidar as crianças para estar vindo brincar. Então vamos falar para eles, olha o cestinho. Então eles, como eles são curiosos, eles vão querer pegar. E aí essa cama de gato é para dificultar um pouquinho para eles, né? Então eles vão tentar, ó, pegar os brinquedos que tem aqui dentro, os potinhos. E aí eles vão explorar, gente, brincar. E o que a gente pode sugerir também? Nomeie os objetos. Eles vão pegando e a gente vai falando, olha a bola. Olha o potinho. Aí vai da imaginação, gente, da criatividade de cada um, tá bom? E o que a gente pode fazer para os maiores? Pegar esse cestinho, ó, e colocar em algum canto da casa. Qualquer cômodo que vocês queiram. E aí vamos chamar para fazer uma competição. Olha, crianças, vamos procurar a bola amarela? E aí eles vão lá, ó, e vão procurar. Passando pela essa cama de gato, ó, e encontrando a bolinha amarela. Gente, essa ideia do cestinho tem várias formas que vocês podem estar brincando. Vai da imaginação, da criatividade de cada um. Espero que vocês tenham gostado. Essa ficou a nossa brincadeira, tá bom, crianças? Um grande beijo. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Todos bem, em segurança? Se cuidaram direitinho? Brincaram bastante? As nossas últimas semanas foram recheadas de brincadeiras e de descobertas. Eu fiquei aqui de olho no que vocês estavam fazendo. Estou muito feliz recebendo tanto carinho, mas tanto carinho, que a minha vontade é dar um abraço bem apertado em cada um de vocês. Então, sintam-se bem abraçados agora, tá bom? Continuem compartilhando as produções com a hashtag Saberes em Casa, que eu vou ficar sempre de olho no que está acontecendo aí na casa de vocês. A partir dessa semana, nós teremos algumas novidades por aqui. Será que você consegue descobrir qual será o nosso assunto? Do que será que nós vamos falar? Que vamos descobrir e investigar,
Alguém tem alguma ideia? Então eu vou te contar. Nós começaremos uma viagem pelo nosso país. Vamos passear pelas regiões que formam o Brasil, descobrindo um pouco das características físicas, dos aspectos naturais, da cultura de cada uma dessas regiões, algumas curiosidades, lendas, mitos, palavras diferentes que fazem parte das características dessas regiões. O Brasil, ele é regionalizado. O que significa isso? Significa que no mapa do Brasil, nós podemos ter uma divisão de acordo com as unidades federativas, com os estados, como esse que eu tenho aqui para me acompanhar agora. Podemos ter também uma regionalização, uma divisão montada, organizada a partir do clima, ou ainda a partir da vegetação, pelos biomas que formam os diferentes estados brasileiros. Então, essa regionalização também vai fazer com que o Brasil ele seja separado em região Nordeste, Sudeste, região Sul. E são essas regiões que passarão aqui nos nossos encontros. Então, a cada semana, nós vamos conversar sobre uma região. E a cada dia da semana, uma característica dessa região vai fazer parte das nossas descobertas aqui no Desafio do Dia. Então, para começar, sabe onde nós vamos? Lá na região Nordeste. Essa semana nós falaremos sobre todas essas características que eu acabei de te contar, mas da região Nordeste. Então, anotem aí o tema do nosso encontro e a data de hoje. Arrumem as malas que nós já vamos seguir viagem. Estão prontos? Malas arrumadas para seguir viagem junto com a Pro? Então vamos lá. Para facilitar, agora que você já sabe que nós vamos conhecer todas as regiões do Brasil, e isso vai levar aí alguns dias para nos encontrarmos e viajarmos por esses lugares, você pode fazer uma representação no seu caderno, um contorno do mapa do Brasil, assim como esse que a Pro tem aqui, ou, se você tiver algum livro, se você tiver uma outra forma de representar o mapa do Brasil, seria bem legal. Se você não tiver como marcar no seu caderno essa representação, não tem problema. Você vai acompanhando aqui comigo e nós vamos registrando um pouquinho dessas descobertas a partir das propostas que eu vou trazer para o desafio do dia. Combinado? Então, por que nós começamos pela região Nordeste? Não é só porque lá nós temos belíssimas praias e porque é uma região muito visitada aí pelos turistas. Temos outras questões importantes que fizeram com que nós começássemos a nossa viagem pela região Nordeste. Você tem alguma ideia dos motivos que fizeram a nossa viagem começar lá pela região Nordeste, que eu já vou te mostrar onde fica? Então nós vamos começar por lá, porque foi na região Nordeste que as primeiras embarcações portuguesas chegaram em 1500, quando eles invadiram as terras brasileiras e iniciaram o processo de colonização. Então não foi aqui nem em São Paulo, Rio de Janeiro, foi na região Nordeste que as primeiras embarcações chegaram. Então essa região é uma região muito grande. Será que você olhando aqui nesse mapa, você consegue me dizer onde está a região Nordeste? Ou pelo menos já ouviu falar em algum estado que forma essa região? Mostra aí para a Pro
onde você acha que está a região Nordeste ou que nós temos pelo menos um estado dessa região. Então, enquanto você olha o mapa e tenta descobrir um estado ou onde nós temos a região Nordeste sendo regionalizada, sendo constituída, eu vou te contar uma coisa. Você sabia que a população da região Nordeste, ela chega a 14.016.906 habitantes? É muita gente, né? Além disso, nós temos uma área de 1.554.257 quilômetros quadrados. Isso representa, dentro da regionalização completa aí do nosso país, isso representa cerca de 18,2% da área total do nosso país. Todas as vezes que nós temos esses dados relacionados à área, à população, à ocupação territorial, quem nos fornece essa informação é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, cuja sigla é IBGE. São eles que fazem essas análises e anualmente eles atualizam essas informações. Agora que você já conheceu algumas características da região Nordeste, sem me enrolar, onde você acha que está a região Nordeste aqui no mapa? Eu não posso pegar um lápis, uma tinta e pintar a minha parede, né? Então, para conseguir marcar para vocês e vocês conseguirem identificar no mapa onde nós temos a região Nordeste, eu peguei aqui alguns post-its, então eu vou colar para vocês, marcando onde nós temos essa região, tudo bem? Então, a região Nordeste, ela vai ser formada pelos estados do Maranhão, que tá aqui em cima, Piauí, Ceará, tá aqui nesse cantinho, ó, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, aqui bem pequenininho nós temos Sergipe e aqui nós temos a Bahia. Então, essa parte todinha aqui em cima, ó, é onde nós temos a região Nordeste. Eu vou colar o papelzinho ali só para vocês reconhecerem o pedacinho onde nós temos essa região, tá bom? Então, eu vou colar aqui. Nesses pequenininhos aqui vai ficar um pouco bagunçado se é pro colar. Eu vou colocar aqui embaixo também, porque daí vocês conseguem, olhando para esse mapa, lembrar que a região Nordeste, ela começa aqui em cima, tá bom? Onde nós temos o Maranhão, pega toda essa parte aqui, ó, e vem até aqui embaixo, onde nós temos o estado da Bahia, tá bom? Então, é sobre essa região que nós estamos fazendo todas as nossas conversas, fazendo as nossas descobertas ao longo dessa primeira semana. Para ficar ainda mais fácil, olha a imagem que eu vou compartilhar aí com vocês. Estão vendo essa setinha? Ela está mostrando exatamente o que eu acabei de te contar. É essa parte aí do Brasil que nós falamos que compõe a região Nordeste, com esses estados que eu acabei de marcar aqui no meu mapa para vocês também. Eu coloquei mais um pedacinho de papel aqui em cima, de post-it, para marcar aqueles estados que são menores, mas importantíssimos para compor toda essa área que nós temos da região Nordeste. E eu te falei logo no comecinho do nosso encontro que essa região, ela também é muito importante, não apenas pelas belíssimas praias, que isso vai ser assunto para um outro encontro, mas que ela também é importantíssima para a história do Brasil, não foi isso? Então, querem conhecer um pouquinho mais a respeito disso? Eu tenho certeza que a sua resposta foi sim. Então, agora, vem comigo que eu vou te mostrar algumas imagens e vou te explicar um pouquinho dessa história. Então vamos lá, a Pro tá aqui para compartilhar com vocês algumas imagens e contar aí um pouquinho dessa história que nós temos associada à região Nordeste e que fez com que a nossa escolha para começarmos a viajar
com as descobertas pelas regiões do Brasil, tivesse iniciado aí com essa região, bom? Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é essa imagem, que é uma pintura representando o desembarque dos portugueses na região de Porto Seguro. Isso mesmo, Porto Seguro fica no estado da Bahia. Então eles acreditam que em março de 1500 teria partido de Portugal a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral em direção à Índia. Mas, no meio do caminho, eles desviaram um pouco da sua rota e no dia 22 de abril chegaram em uma região do litoral onde nós temos hoje o estado da Bahia, também chamado de Baía de Cabralha, exatamente por causa da chegada aí de Pedro Álvares Cabral. Vamos seguir mais um pouquinho. Durante esse processo de colonização, eles encontraram por aqui uma árvore com essa madeira bem avermelhada. A árvore é essa daí, árvore de pau-brasil. Então, como a região ali do litoral, ela começou a ser utilizada como região de abastecimento, né? Era um local de renovação para a água potável, então muita gente chegava por ali. Além disso, eles consertavam as embarcações, seguiam viagem para descobrir outras áreas, explorar recursos naturais de outras áreas. E foi nesses momentos de parada que eles encontraram essa árvore, o pau-brasil, em grande quantidade. Só que essa árvore, ela não era uma desconhecida, ela já era conhecida pelos europeus que extraíam o corante usado em muitos lugares, como a Itália, a França. Então eles extraíam essa tinta, esse corante avermelhado. E o pau-brasil começou a ser utilizado para a construção de vários objetos. Sabe o que mais? Para atingir tecidos. Eles foram muito utilizados também pelos indígenas que extraíam esses corantes para fazer pinturas na pele e tudo mais. Então foi um marco importante aí desse processo de colonização. Nós temos também nessa história os primeiros registros de escolas. Essas escolas eram organizadas e quem ministravam as aulas, né, nessas escolas lá em 1500 eram os jesuítas. Os jesuítas, eles faziam parte de uma ordem religiosa católica chamada Companhia de Jesus, e eles foram organizados, essa ordem religiosa, ela foi criada com o objetivo de disseminar a fé católica pelo mundo. Então, os padres jesuítas, eles eram subordinados ao regime de privações que faziam com que eles morassem em lugares bem distantes e se adaptavam aí às mais diversas condições. Aqui, em terras brasileiras, eles chegaram em meados de 1549, com o objetivo exatamente de cristianizar as populações indígenas que faziam parte do nosso território. Então, eles criaram uma organização chamada Missões. Eles organizavam as populações indígenas em torno desses locais e eles ensinavam questões da religião portuguesa, né, para esses índios, ensinavam algumas palavras da língua portuguesa, porque os indígenas falavam tupi-guarani. Então, vocês imaginem a confusão que era a comunicação nessa época, porque os jesuítas, eles não entendiam no início o idioma dos indígenas, e os indígenas muito menos entendiam o idioma dos jesuítas. Então foi um processo muito complicado de catequização, mas a partir disso é que eles criaram as primeiras escolas. Então olha quanta coisa nós temos envolvidas aí com a história de colonização do Brasil, que começou lá na região Nordeste,
o nosso primeiro ponto de desembarque por essas viagens que vamos fazer pelas regiões do Brasil. Então agora você espera aí um minutinho que a Pro já volta. Bastante história, não é mesmo? E foi exatamente por esse motivo que nós começamos a nossa viagem pela região Nordeste. E eu já tenho aqui comigo uma ideia para o nosso desafio. Eu vou convidar vocês a serem guias turísticos. Topam? Ah, é para topar, hein? Eu quero ver todo mundo compartilhando essas ideias, organizando as informações aí e descrevendo algumas das características que nós temos na região Nordeste. Então, qual é a ideia? A ideia é que vocês possam ir organizando essas informações, contando para as pessoas um pouco da história da região Nordeste. Eu vou mostrar para vocês uma ideia de como essa viagem guiada por vocês pode acontecer. Então, observe aí a imagem. Vamos supor que você está num ônibus conduzindo as pessoas para um tour pela região Nordeste. Esse ônibus, ele vai fazer algumas paradas. E nesses pontos, você precisa explicar o que você já conhece, o que você está descobrindo aqui nos nossos encontros e outras informações que vocês podem conversar com as pessoas, pesquisar em outros locais. Então, olha só, a sua primeira parada. Você parou num local onde tem uma escultura, um monumento, e está escrito neste monumento: Marco do Descobrimento. O que você contaria para os turistas sobre essa região? Então, você vai pensar no que você contaria, você vai escrever no seu caderno ou você vai fazer um desenho, sempre, como eu digo, do seu melhor jeito, tá bom? Falando o que você pensa, qual é a sua hipótese sobre este primeiro lugar. Aí nós vamos seguir viagem. Olha aí o que está na tabela. Segundo ponto de parada. Vocês encontraram uma árvore de pau-brasil. Uma grandiosa árvore de pau-brasil. O que você vai contar para as pessoas que estão viajando com vocês sobre o pau-brasil? Só que a viagem não para por aí. Nós seguimos um pouquinho mais o nosso trajeto. Que vocês encontraram um local que marca as primeiras escolas. Então, o que você vai contar para os turistas sobre essas primeiras escolas? Como era que esse processo acontecia? Quem eram os alunos lá atrás em 1500? Então, conte um pouco a respeito disso ou faça um desenho representando tudo isso. Combinado? Só que tem mais uma coisa que eu quero te desafiar. Eu quero que você me diga o que você pensa a respeito dessa informação que está como nosso quarto ponto de parada. Na sua quarta parada, um turista perguntou para você sobre a seca, que ele já tinha ouvido falar que é muito comum na região do sertão nordestino. O que você pensa a respeito? Essa parte eu ainda não te contei. Então eu quero que você pense e registre no seu caderno com uma imagem como você imagina que é o sertão nordestino. E o que você responderia para esse turista? Vamos lá então? Vocês serão guias de turismo, hein? Caprichem nas informações para deixar as pessoas bem informadas sobre a região Nordeste. Anotem aí a síntese do nosso desafio. Então, no primeiro momento, vocês farão um tour pela região Nordeste. A Pro está pedindo 3 pontos de paradas. Então, primeiro ponto de parada, o Marco do Descobrimento.
O segundo, o pau-brasil, uma árvore de pau-brasil. E o terceiro ponto de parada, um marco que representa as primeiras escolas que nós tínhamos lá na época do descobrimento. Numa quarta parada, temos a pergunta: algum turista ouviu falar sobre a seca no sertão nordestino? O que você pensa a respeito? Represente com um desenho as suas expectativas, a sua imaginação, o que você acha que nós temos nessa região do Nordeste. Combinado? Então caprichem com as informações aí no seu caderno, sejam bons guias de turismo, tá bom? E continuem com as malas bem arrumadas que amanhã nós vamos seguir viagem. Eu espero vocês. Um grande beijo e até amanhã! Olá, estudantes da EJA! Tudo bem com vocês? Começaremos agora mais uma hora da matemática. A cada aula, novos desafios. Prestem bastante atenção e boa aula! Olá, estamos de volta a mais uma hora da matemática e hoje vamos continuar a partir de onde paramos na última aula, revisando a questão dos números naturais. Vamos lá? Bem, então aqui nós temos, que nós estávamos vendo, né, a questão dos números naturais e nós vimos também na última aula como que se forma o conjunto, não é? Então, esse conjunto, ele começa a partir do algarismo zero. E ele vai se formando através do acréscimo de uma unidade. Então, toda vez um próximo elemento é o elemento anterior somado a 1. Então, nós temos aqui, olha, 0 mais 1 igual a 1. 1 mais 1 igual a 2. 2 mais 1 igual a 3. 3 mais 1 igual a 4. E assim sucessivamente. Quando nós colocamos estes números na reta, nós vamos obter a reta numerada, o que nós já sabemos que é importante para muitas coisas. E a partir dela nós também conseguimos observar, por exemplo, 3 maior do que 2, porque o número 3 está do lado direito do número 2, né? Então, toda vez que nós vemos o número a seguir, que está do lado direito, ele será maior do que o número anterior. E, ao mesmo tempo, nós temos que os números que estão do lado esquerdo, eles vão ser menores do que estão do lado direito. Então, esses daqui, esses dois símbolos aqui, olha, é o símbolo que nós usamos em matemática para representar maior e para representar o menor, tá certo? A matemática é formada, como a gente já falou na outra aula, de números e símbolos. Este símbolo aqui, que é 1, aqui é o do conjunto, aqui o símbolo do igual, tá certo? Este símbolo aqui das reticências. Temos aqui também as chaves, tá certo? E conforme for aprofundando a matemática, toda vez vamos observar a existência ainda de mais símbolos. E nós já falamos das operações com os números naturais, porém, nós ainda não tínhamos visto esta questão das nomenclaturas. Então, na adição, o que nós temos é o seguinte: nós temos os fatores que nós somamos, tá certo? Eles são chamados de parcela. Então, aqui na adição, mais símbolos, né? O símbolo da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão. Temos outro símbolo também da divisão. E esses fatores que nós utilizamos nessas operações, para cada operação tem nomes diferentes. Então, aqui na adição,
Os fatores, ou seja, os números que nós somamos, eles são chamados de parcela e o seu resultado é chamado de soma. Na subtração, nós temos que o número maior que está sendo colocado na parte superior é chamado de diminuendo, enquanto que o que é inferior, que está na parte de baixo, é chamado de subtraindo, ou seja, é do minuendo que nós vamos tirar o subtraindo. E o resultado que nós obtivermos, ele vai ser chamado de resto ou diferença. Aqui, na multiplicação, então os números que nós multiplicamos, eles recebem o nome de fator. E o resultado é chamado produto. Já na divisão, o número que nós colocamos nesta posição é chamado de dividendo e nesta posição é chamado de divisor. O resultado que nós obtemos é chamado de quociente. E caso exista, pode ser que não exista resto, né? Então, caso exista ainda aqui um resultado que seja diferente de zero, nós vamos chamar esse resultado de resto. Mas para nós o mais importante é nós sabermos trabalhar com esses números. E para isso nós precisamos entender um pouquinho a formação e a composição e a decomposição dos números que nós trabalhamos. O que nós precisamos então é analisar esses números. A cada 3 números ou 3 algarismos, nós mudamos de conjuntinho. Inclusive, nós colocamos um pontinho aqui, ó. Olha, 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, um pontinho. Cada um desses conjuntinhos de 3 algarismos, ele é chamado de classe. Então, nós vamos ter aqui, nós temos uma classe, aqui nós temos outra classe, aqui nós temos outra classe. Neste número aqui, nós temos 3 classes de números. Agora, este aqui tem uma classe só, porque não tem nenhum pontinho, tem só 3 algarismos. Nós estamos revisando que nós já vimos isso e agora vamos aprofundar. Então, relembrando, cada uma dessas posições recebe também um nome. Sempre nós vamos analisar tudo da direita para a esquerda. Então, nós começamos com essa primeira posição, nós chamamos unidade. Cada uma das posições dentro de uma classe recebe o nome de ordem. Então, aqui nós temos ordem das unidades, ordem das dezenas e ordem das centenas, dentro da classe das unidades simples. Já nós temos aqui, olha, o número de casos que felizmente conseguiram ficar doentes e se curar, né, foram recuperados. Nós já vamos ter 2 classes. Portanto, nós temos a classe das unidades simples, mas entramos aqui na classe dos milhares. Cada uma delas continua, olha, unidades, dezenas, centenas. Aqui também, unidades, dezenas e centenas. Mas como a gente já não está mais na classe das unidades simples, daqui por diante elas sempre vão receber o complemento da sua classe. Então, nessa posição, que é da posição da unidade, é unidades, estamos na ordem das unidades da classe dos milhares. Então, nós chamamos de unidades de milhar. Aqui é a mesma coisa, nós estamos na ordem das dezenas, mas da classe dos milhares, portanto, ela recebe o nome dezenas de milhar. Aqui nós estamos na ordem das centenas, porém na classe dos milhares, por isso recebe o nome centenas de milhar, que é onde nós posicionamos todos os algarismos deste número aqui, 906.286. E temos ainda um número maior, que é esse aqui, olha, o de números acumulados de casos até hoje. Esse já passa o quê? Para mais uma classe, que agora nós vai receber o nome de milhões. E sempre nós vamos ter 3 posições, que são as ordem das unidades,
ordem das dezenas e ordem das centenas. Sempre vai se repetir, olha, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Lembrem-se aqui, unidade, dezena e centena, porque estamos na classe das unidades simples. Agora aqui já passa unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Passamos para uma nova classe, que é a dos milhões. Unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E os números não param por aí. Eles vão crescer sempre mais aqui para a esquerda e a cada 3 posições nós teremos uma nova classe. A partir dos milhões nós teremos classe dos bilhões, dos trilhões e assim por diante. Sempre com 3 ordens, os números, né, eles vão crescer sempre aqui, olha, da direita para a esquerda, sempre dessa forma, unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Na próxima aula, nós começaremos a ver, então, a decomposição desses números aqui, para conseguirmos entender ainda mais como é que a gente trabalha com os números. Até lá! Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. Olá, tudo bem? Bom, semana nova, então bora arregaçar as mangas, se esforçar, estudar para poder aprender sobre os diferentes assuntos novos. Que bom! Hoje, no programa Libras em Casa, nós iremos conversar e trocar sobre... Deixa eu pensar aqui... Não, eu não vou te falar qual vai ser o tema da aula, não. Não vou te falar nada. Melhor, eu vou te fazer uma pergunta, fazer você pensar e você vai descobrir qual é o tema da aula de hoje. Você viu no início do programa um poema sinalizado? Você viu? Não viu? Você viu, mas não prestou atenção? Não tem problema. Eu vou quebrar seu galho. Olha de novo. Gigante pela própria natureza. És belo, és forte, impávido, colosso. E o teu futuro espelha essa grandeza. E aí, viu? Esse poema, na verdade, um trecho desse poema, fala sobre um país. Mas de qual país? Veja as alternativas. O que você acha? Cada uma delas mostra a bandeira de um país. Então temos aí 3 países. O poema em questão se refere a qual país? A resposta certa é a letra B. Brasil. Sinal: Brasil. Brasil. Esse poema é um trecho do nosso hino nacional, que fala sobre as belezas naturais, sobre a diversidade exuberante aqui do país. Na letra A, temos
a Bolívia. 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 Que com certeza lá na Bolívia tem lugares muito bonitos também. Mas o poema em questão não se refere a esse país. Na letra C, nós temos a Alemanha. 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 Também lá tem lugares muito bonitos, mas o poema não se refere à Alemanha. Alemanha, Alemanha. Quando eu lembro de Alemanha, eu lembro de algo que aconteceu há anos atrás, numa partida de futebol tensa, onde o placar foi 1 para o Brasil, 7 para a Alemanha. 7-1. Vamos mudar de assunto. Tenho trauma disso. Bom, a resposta certa então é letra B, Brasil. Então, a aula de hoje é sobre o Brasil. Brasil. Você sabia que o Brasil está dividido em 26 estados e mais um Distrito Federal? E em relação à população, somam-se mais de 200 milhões de pessoas. Isso mesmo, mais de 200 milhões de pessoas aqui no Brasil. Uau! É muita, muita, muita gente. O Brasil também está dividido em 5 principais regiões. Hoje, nós vamos começar a estudar cada uma dessas 5 regiões. E vamos começar pelo Nordeste. 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 E aí, vamos conhecer? Vamos? O Nordeste é composto por 9 estados. Esses 9 estados são famosos por conta das suas belezas naturais. Dentre elas estão as praias. Praia. Praia. As praias de lá atraem pessoas de países diversos do mundo todo. Mas pensam que só são os estrangeiros? Não. Os brasileiros também procuram e vão até lá. São milhões de pessoas que procuram o Nordeste para conhecer, passear, ter contato com a cultura local. E você? Sabe quais são os 9 estados do Nordeste? Conhece o sinal de cada um deles? Então vamos conhecer? Olha só. Os 9 estados do Nordeste são Maranhão, Maranhão, Maranhão. Ou este sinal aqui. Maranhão, Maranhão. Piauí. Configuração de mão em P. Piauí. Piauí. Ceará. 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 Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Tá vendo essa imagem aqui do lado? O que você acha que parece? Talvez uma floresta cheia de árvores, com diversos animais lá dentro? Não. Isso daí é um cajueiro. Sinal cajueiro. Cajueiro. Olhando, parece que ele é formado por diferentes árvores, mas não é não.
Estudando, a gente encontra que ele é formado por 2 árvores. Por 2 árvores apenas. Mas como isso se explica? É o seguinte. Uma das árvores, ela representa 5% desse todo e ela cresceu normalmente. A outra representa 95% desse todo e ela é retorcida e foi crescendo também. Mas como se deu esse crescimento? É o seguinte. Há anos atrás, em 1888, plantaram essa árvore e, ao invés de ela crescer para cima, não. Ela cresceu para o lado. Os galhos cresceram para os lados. Com o tempo, os meses, os anos, e também devido ao peso, ela foi se curvando para baixo até chegar ao solo. Chegando no solo, criaram novas raízes. Essas raízes cresceram novamente, cresceram para o lado, devido ao peso, foram se curvando até o solo. Nasceram novas raízes, a árvore foi crescendo, se curvou, e daí o ciclo foi acontecendo. Havia esse crescimento, novas raízes, dessa forma toda retorcida. E elas não pararam de crescer, não. Essa maravilha da natureza, desse crescimento, desse cajueiro, dessa forma, tem tudo a ver com o hino nacional, com aquela parte do poema sinalizado, onde diz que o futuro do Brasil espelha essa grandeza. Realmente, o cajueiro é uma grandeza, tem tudo a ver com o hino. Esse cajueiro não é o único. Existe um outro no estado do Piauí. Tanto o do Rio Grande do Norte quanto do Piauí cresceram dessa forma retorcida. Isso mostra o quanto é belo a natureza do Brasil. Maravilhoso, não é? Bom, vamos continuar. Paraíba. Configuração de mão em P. Paraíba. Paraíba. Pernambuco. 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 Nossa, que beleza! Puxa vida! Estonteante. Alagoas. 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 Sergipe. 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 Bahia. 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 Famosa Bahia, que tem a capital Salvador. 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 A Bahia foi o lugar onde anos atrás, lá em 1500, mais exatamente no dia 22 de abril de 1500, foi o lugar onde os portugueses chegaram aqui no Brasil, que foi na Bahia. Bom, é isso. A aula de hoje chegou ao fim. Semana que vem a gente se encontra aqui no programa. Um forte abraço e tchau! E é isso
aí, turminha, esse foi mais um programa Saberes em Casa. Amanhã eu espero vocês às 9 da manhã. E se você perdeu alguma coisa, é só acessar o portal da educação. Até amanhã. Tchau, tchau.